Bom, beleza. Então, está gravando. Boa noite a todos. Vamos dar aqui início a mais uma aula de laboratório de interconexão e serviços. A gente está falando sobre as listas de controle de acesso, as ACLs. Na última aula, eu finalizei falando sobre o posicionamento das ACLs, né? A análise, o estudo do melhor local para se colocar uma ACL. Então, existem dois aspectos que a gente tem que levar em consideração. Um aspecto é, primeiro, a criação da CL, a montagem das regras que fazem parte da CL. A gente viu isso em aulas anteriores. Levando em consideração o endereço IP base, a máscara coringa e a instrução, a ação de permitir ou negar, que vai ser colocada em cada uma das regras. Tá? Eu tinha dito também, anteriormente, que as ACLs são de dois tipos, né? Elas pertencem a duas categorias. Ou elas são estendidas, ou elas são padrão. A gente está falando nesse capítulo especificamente das ACLs padrão, tá? Mas fica aí para vocês a terminologia, né, de que existe um outro tipo de ACL. E essa figura, que foi que eu finalizei a aula passada, ela dá uma dica importante sobre a melhor forma de se posicionar a ACL. Então, convencionou-se que as ACLs estendidas, elas são normalmente colocadas próximas à origem, né? Que origem? Bom, eu quero estabelecer um tráfego, um filtro para o tráfego que vem da rede 192.168.10.0. Então, se esse é o meu objetivo, essa é a minha origem, a rede 192.168.10.0. Então, quando a gente fala que uma CL estendida, ela normalmente é colocada próxima à origem, então a ideia é você verificar qual é a origem do tráfego que você pretende filtrar, né, a qual rede ele pertence, e encaixar essa CL, a CL estendida, no roteador mais próximo que atende aquela rede. Quando eu falo mais próximo, eu quero dizer o seguinte: eventualmente, você olha para uma topologia como essa, você fala assim, não tem dúvida. O roteador mais próximo da rede 92.168.10.0 é o roteador R1. Perfeito. Né? É verdade isso. Mas, eventualmente, você é o administrador da rede aqui à direita, e você, como administrador, só tem autonomia para mexer no roteador 3 e no 2, por exemplo. Né? Ou seja, a rede atendida, as redes, na verdade, são duas aqui. As redes atendidas pelo R1 não são de sua competência, não são de domínio da sua administração enquanto administrador de redes. Então, nesse caso, quando se fala o mais próximo possível, é no sentido do campo de atuação do administrador. Então, se você tem domínio total sobre a topologia, maravilha, é fácil. Você olhou lá o roteador 1, ele é o que está mais próximo da rede 92.168.10.0, então é aqui que ficaria a ACL estendida. Mas se você não tem permissão para poder gerenciar esse roteador, então o mais próximo da rede 192.168.10.0 do seu ponto de vista seria o R2, por exemplo. Mas se você não tem autorização nem para administrar o R2, então a ACL ela teria que ser colocada no roteador 3 aqui na figura. Tá? Então, essa questão de proximidade, primeiro, você tem que levar em consideração a rede que você está querendo filtrar o pacote. Né? Então, no caso da CL estendida, você foca na rede de origem. A CL estendida vai ficar mais próxima da rede de origem. Tá? E essa proximidade, ela está também limitada pela possibilidade de atuação do administrador. Então, se ele não pode atuar aqui, nesse roteador 1, que é o mais próximo de todos, então eu olho o segundo mais próximo.
Se ele não puder atuar aqui também, eu olho o terceiro mais próximo, e assim por diante, até encontrar um roteador que esteja o mais próximo possível da origem, no caso aqui. A CL padrão é o mesmo raciocínio, só que a gente pensa no destino. Então, se o meu objetivo é filtrar os pacotes que vêm da rede 192.168.10.0 e que vão, então vem o conceito de destino, eles vão para a rede, por exemplo, 192.168.30.0, então, por convenção, a CL padrão, ela deveria ficar no roteador mais próximo desse destino. Eu quero filtrar o tráfego que vem da rede 192.168.10. Porém, o destino que eu quero filtrar é do tráfego que vem dessa rede, mas vai para a rede 92.168.30. Então, eu colocaria aqui a CL padrão. E aí, como eu falei, as mesmas considerações de capacidade, né, de possibilidade de manutenção dos roteadores deve ser considerada. Então, por exemplo, se o administrador só pode mexer no R1, então, por mais que o R3 seja o roteador candidato para receber uma CL padrão, como o administrador não tem autonomia para poder mexer aqui, a CL deveria ter sido colocada aqui no R1. Tá? Mas isso, como vocês vão ver na próxima figura, tem impactos aí na questão da filtragem. Mas guardem isso nesse primeiro momento. Como nós estamos trabalhando com a CL padrão, vamos ficar só com isso na cabeça. Toda vez que a gente for posicionar a nossa CL, que por enquanto é padrão, ela tem que ser colocada o mais próximo possível do destino. Guardem isso, tá? E no nosso caso, por enquanto, né, o destino, né, ou a topologia, ela está toda liberada. Ou seja, nós poderemos atuar em qualquer um dos roteadores que aparecer na topologia. Então fica mais fácil da gente identificar qual é o roteador mais próximo do destino, tá? E quando a gente considera a proximidade em relação ao destino, eu preciso também analisar interface. Tá, beleza. Eu descobri que, para o meu propósito, a CL padrão, ela deve ser colocada no R3. Tá, legal. Mas o R3, olhando a topologia, ele tem 3 interfaces que estão sendo utilizadas aqui, né? A interface serial 001, a interface giga00 e a interface giga01. Né? Qual das 3 é a interface candidata para minha CL padrão? Vale a mesma regra. A que estiver mais próximo do destino, já que nós estamos falando de CL padrão. Né? Então, se o destino for a rede 92.168.30.0, a interface candidata é essa aqui, a giga00. Se for a outra rede, a interface candidata é a giga01. E olha que interessante. Se o meu objetivo é filtrar o tráfego vindo da rede 192.168.10 para as duas redes, as duas, 92.168.30 e o 92.168.31, tudo bem, eu poderia colocar uma CL aqui e outra aqui. Não teria problema algum. Mas colocando uma CL na serial 001, eu minimizo o esforço, eu minimizo o meu trabalho e alcanço o mesmo efeito. Né? Porque eu estaria filtrando o tráfego que vem da rede 98.10.0, e como ela estaria na interface serial, considerando aqui que estaria filtrando o tráfego de entrada do roteador, né? Eu estaria filtrando aqui o tráfego para as duas redes. Então, essas observações são importantes na hora de você instalar a sua ACL. Tá? Então, olha só, na próxima figura, a gente vai pegar aqui exemplos concretos. Tá? Mas antes de falar desses exemplos, vou perguntar, está tudo certo aí? Tudo tranquilo? Nesse entendimento? Diego, João? Nenhuma dúvida até aqui? O Diego falou que está tranquilo. Agora que eu estou vendo aqui, o João Vitor, você colocou aqui a mensagem da Ingrid, né? Tudo bem, sem problema. Espero que ela se recupere logo aí desse mal-estar que ela está sentindo. Bom, então vamos lá, vamos continuar. Então, olha só, eu tenho aqui um outro exemplo, onde essa é a minha intenção.
Então, vamos lá. Eu tenho a política de segurança da minha empresa, que é aquele documento que diz o que pode, o que não pode ser feito na rede de comunicação de dados. E uma das instruções que está lá na política de segurança é essa aqui, ó. E aí você, administrador da rede, vai ter que se virar para poder fazer isso funcionar. Então, eu quero criar uma ACL, ela pode ter quantas regras você considerar necessárias, tá? Mas eu quero que ela seja capaz de bloquear todo o tráfego que vem da rede 192.168.10.0 para a rede 192.168.30.0. Então, todo o tráfego que sair daqui e chegar ou for direcionado para cá, ele tem que ser bloqueado. Ele não pode acontecer. Ele não pode acontecer. Tá? E somente esse tráfego aqui que eu quero bloquear. Então, o resto tem que estar liberado. Tá? Normalmente, quando você não diz mais nada, você considera que todo o resto está liberado. Né? Então, a ideia aqui é o seguinte, como a gente tinha dito, nós vamos construir uma CL padrão, que é o único tipo de ACL que a gente vai trabalhar aqui por enquanto, e por convenção, toda a CL padrão deve ser instalada o mais próximo possível do destino. O destino aqui é a rede 92.168.30.0. Olhando a topologia, é essa rede aqui. Né? Qual é o roteador mais próximo que atende essa rede? É o R3. Então, a CL ela vai ser instalada no R3. Né? Bom, a CL padrão, ela se baseia apenas em endereço de origem. Só endereço de origem. Né? Então, a ACL, ela não vai ter informação do destino. Ela não vai ter informação do destino. Eu quero filtrar o tráfego para essa rede. Mas, na minha CL, por enquanto, eu não consigo estabelecer, não consigo especificar esse destino. Então, quando eu determinei que o R3 é o candidato, eu ainda tenho que pensar em qual interface. Então, eu tenho duas opções, serial 001 ou giga 00. Né? Olha só que interessante. Se eu colocar a CL aqui na interface serial 001, acho que você tem que cortar. Então, o que esse roteador vai fazer? E aqui uma coisa importante para que vocês já possam ficar atentos do ponto de vista visual. Toda vez que vocês olharem para a topologia e encontrar um funil, como esse daqui, esse funil representa uma CL. Tá? Então, graficamente, uma CL ela é representada por um funil. E o funil, como todo funil, ele tem uma boca maior de um lado e uma boca estreita do outro. Né? Então, é aquela associação típica, né, de um filtro mesmo. Então, se a boca está virada para cima, a boca maior está virada para cima, e a boca menor para baixo, quer dizer que está filtrando o tráfego que vem nesse sentido aqui, ó, de cima para baixo. Né? Ou seja, quando vocês encontram uma topologia, o desenho de um funil, quer dizer que tem uma CL. O lado, né, para qual a boca maior e boca menor estão virados, vão identificar para você, ou devem identificar para você, o sentido do tráfego que está sendo filtrado. Então, esse ícone aqui, ele representa uma CL que está filtrando o tráfego que está entrando no roteador R3, olha só. Né? É da boca maior para a boca menor. Então, está entrando. Então, qualquer pacote que chegar ao roteador pela interface serial 001, roteador R3 aqui, né? Ele vai ser filtrado. Né? Quer dizer, ele vai ser submetido a essa CL, e se ele for originado na rede 92.168.10.0, ele vai ser filtrado, ou seja, ele vai ser bloqueado. Observe que, se a CL for instalada aqui, nesse ponto onde eu estou mostrando, qualquer tráfego gerado pela rede 192.168.10.0, ele vai ser bloqueado, independentemente desse tráfego ser destinado à rede 192.168.30.0 ou à rede 192.168.31.0. Né? Por quê? Porque a ACL colocada aqui, na interface serial 001,
ela vai ser executada antes que o roteador faça o roteamento, né, para decidir se ele manda para a esquerda ou para a direita. Então, como ele não fez o roteamento ainda, a ACL estaria filtrando e, portanto, não só os destinos localizados na rede 92.830.0, como também os destinos da rede 92.831.0 estariam privados de receber tráfego da rede 92.810.0. Então, para vocês perceberem o impacto de se instalar uma CL, né, em uma determinada interface. Né? Não é uma coisa aleatória. Eu não posso simplesmente chegar e dizer o seguinte, vou colocar aqui. Eu preciso ter uma clara noção do alcance, né, da abrangência dessa CL. A mesma CL colocada aqui, olha só, o roteador não olha o destino, ele olha só a origem. Então eu pego a mesma CL e coloco aqui, ó, né, na interface Giga00. Observe a direção, né, o posicionamento da boca maior aqui do filtro. Né? Ele indica o sentido do tráfego que está sendo filtrado. Então ele está filtrando tráfego que passa, que entra aqui pela boca maior e sai pela boca menor. Ou seja, o tráfego está saindo do roteador. Né? E tem que ser assim, porque senão não haveria filtro algum. Para esse caso aqui. Então, colocando a CL nessa interface, observe, a CL é a mesma. Ele está analisando se o tráfego está sendo originado na rede 92.6810.0. Né? Se for o caso, ele estaria filtrando, ele estaria bloqueando esse tráfego. Tá? Mas não é, porque os caras falam nos negócios. Porém, sendo colocado aqui, ele bloquearia o tráfego que fosse destinado apenas à rede 92.6830.0. Por quê? Porque a ACL sendo colocada aqui, ela só seria executada depois que o roteador fizesse o seu papel, né, o trabalho de roteamento. Então, ele recebe o pacote vindo da rede 92.810 ou de qualquer outra, ele analisa a tabela de roteamento. Então, por exemplo, ele percebeu que esse pacote tem como destino a rede 192.6830.0. Então, ele descobriu que para chegar na rede 192.6830.0 tem que enviar o pacote pela interface Giga00. Aí sim, quando ele vai fazer esse envio, ele percebe que nessa interface tem uma CL instalada e é uma CL de saída. Portanto, esse pacote teria que ser confrontado com essa CL. E a CL diz o seguinte, olha, como ele veio da rede 192.6810.0, então eu tenho que bloquear. E aí o pacote não seria encaminhado. Por outro lado, se esse pacote, ainda que vindo da rede 192.6810, chegasse ao roteador, mas tivesse como destino a rede 192.6831, ao fazer o roteamento, o roteador 3 iria encaminhar esse pacote pela interface Giga01. E na interface Giga01 não tem nenhuma CL instalada. A topologia está me mostrando que não tem. Portanto, não haveria nenhum tipo de filtro e o pacote seria entregue normalmente ao destino aqui na rede S4. Tá? Lembrando, aqui não tem nenhuma CL, mas até poderia ter uma CL desde que ela não estivesse fazendo esse mesmo tipo de filtro, né? Filtrando o tráfego da rede 10. Tá? Ele só filtraria, no caso, o pacote que saiu da rede 10, se tivesse uma CL aqui e se ela tivesse alguma regra dizendo para filtrar tráfego da rede 10. Ok? Não, mas isso é para acessar o servidor. Tem alguém falando no fundo, tá dando para escutar? É seu xará aqui, o João Vitor. Eu vou tentar colocar um fone aqui, para ficar mais limpo o áudio.
Voltei. Mas, apesar do ruído, deu para poder entender o que estava sendo dito? Deu para entender a ideia, o conceito? Beleza, então. Então, isso daqui, gente, é muito importante, né, que vocês entendam. A gente vai fazer exercícios, e a construção da CL, ela vai seguir aí aquele roteiro de criação das regras com máscara coringa e tudo mais, mas a criação por si só, ela não te garante não te dá garantia sobre a eficácia, né? Então, você precisa entender claramente esses conceitos para poder instalar a ACL no local apropriado, né? Porque se você colocar no lugar errado, a ACL pode estar certinha em termos de regras, mas se você colocar no lugar errado, ela pode não funcionar ou pode funcionar de forma totalmente diferente daquilo que você tinha intenção, tá? Então, bastante cuidado com isso aqui também. Deixa eu espetar um fone aqui. Vocês estão me escutando? Coloquei o microfone aqui agora. Vocês me escutam? Beleza. Como é que está a qualidade do áudio aí? Está normal? Está do mesmo jeito? Está baixo? Eu acho que eu tenho que ajustar aqui no Google Meet aqui, a captação do áudio. Configurações. Microfone. Vou fazer uma coisa diferente. Eu coloquei aqui um recurso aqui para eliminar ruído. Vamos ver se fica melhor. Melhorou o som aí, João Vitor? Beleza. Bom, então vamos lá. A gente falou, então, de regras para construir a CL. A gente falou de posicionamento. Então, agora a gente vai começar a construir, de fato, a CL. Tá? Vocês já viram já em alguns exemplos que eu mostrei, né? Alguns comandos tal, mas agora a gente vai pegar a sintaxe completa com todas as possibilidades aí que a gente teria. Por enquanto, lembrando, para a CL padrão, IPv4. Tá? A gente vai ainda na disciplina estender esse conceito para outras ACLs. Mas olha só, já quero que fique registrado que é o seguinte, essas ideias de posicionamento de ACL, de sequência de execução da CL, elas são as mesmas, independentemente da CL ser padrão, estendida, para IPv4 e IPv6, tá? Não muda nada, eu quero mudar um pouquinho a sintaxe, tá bom? Então, olha só, você pode construir uma CL, tanto padrão quanto estendida, de duas formas. De uma forma numerada, que é o que a gente viu até agora, os exemplos que apareceram, né, sempre apresentaram a CL numerada, ou ela pode ser nomeada. A ideia é simplesmente permitir ao administrador usar a ACL que lhe cause maior conforto, porque, do ponto de vista técnico, do ponto de vista funcional, não existe diferença nenhuma, tá, entre a ACL numerada e a ACL nomeada, tá? Bom, primeira coisa importante. Então, você vai... Como é que a gente constrói, então, uma CL? Você vai criar uma série de regras. Cada regra, ela vai ser construída isoladamente das demais, tá? Bom, aí vem a primeira diferença entre a CL numerada e a CL nomeada. Na CL numerada, para cada regra, eu tenho que executar o comando access list. Na nomeada, vocês vão ver que não precisa. Eu faço isso uma vez só.
tá? Então, na CL numerada, para cada regra, eu começo, eu digo para o meu roteador que eu estou criando uma regra exatamente a partir da palavra-chave access list. Tá? À frente dessa palavra-chave, eu vou informar o número da minha CL. Kleber, tem algum número específico? Não. Você pode escolher o número que você quiser, desde que ele esteja dentro desse intervalo, ou seja, no caso de ACL padrão, ele tem que estar entre 1,99 ou 1.300 a 1.999, tá? E esses intervalos, eles existem exatamente para poder permitir distinguir uma CL padrão de uma estendida, quando eu estou usando a CL numerada, tá? Então, por exemplo, se eu criar uma CL de número 100, o roteador vai entender como uma CL estendida, né? Por padrão. Então, a CL padrão, além de usar a palavra padrão, não ficou bom. Por definição, se eu usar o número 100, ele entende que a CL é estendida. Se eu usar qualquer número entre 1,99 ou entre 1.300 a 1.999, ele entende que é uma CL padrão. Tá? Então, dentro desses intervalos, você tem liberdade para escolher o número que vocês quiserem. Bom, como eu falei, para construir a CL, vocês vão construir uma regra de cada vez. E a construção da regra vai seguir esse roteiro. Então, se você quer colocar várias regras dentro da mesma ACL, elas precisam todas estarem sob a mesma numeração. Então, são as duas restrições que vocês precisam memorizar na hora de construir uma série padrão. Primeiro, para ser padrão, tem que estar entre esses intervalos, né? O número tem que ser um desses, qualquer um, mas dentro desse intervalo. E as regras que pertencerão à mesma CL tem que ter o mesmo número. Né? Se você colocar uma construção, ainda que sintaticamente perfeita, mas com números diferentes, o roteador vai entender que cada uma das regras pertence a uma CL diferente. Tá? E aí você pode não ter êxito naquilo que você quer fazer. Então, primeiro, a palavra, né? A palavra-chave, access list. Depois, logo depois, o número da CL. Na sequência, vocês vão dizer qual é a regra que vocês querem que seja aplicada quando algum pacote der match com aquela regra. Tá? São 3 palavras-chave possíveis, sendo que uma delas, na verdade, não faz nada, é só um comentário. Então, você pode usar, então, as palavras deny ou permit. Tá? O deny para você negar o acesso. Então, se der match, se as condições corresponderem, o acesso seria negado, se você colocar a palavra deny. Caso contrário, não. Se as condições corresponderem, o acesso seria permitido, caso você colocar a palavra permit. Tá? E no caso do remark, você não vai colocar nenhuma regra, né? Você simplesmente vai colocar um comentário, para você documentar a sua CL. É opcional isso aqui. Na verdade, você não pode colocar na mesma regra as 3 palavras. Tá? Então, você vai usar uma delas. Então, vamos lá. A minha CL, ela começa com a palavra access list. Depois, obrigatoriamente, eu tenho que colocar um número. Estou falando aqui de ACL numerada. Depois, obrigatoriamente, eu tenho que colocar uma dessas 3 palavras. Uma. Eu não posso colocar 2 ou mais. Tá? Eu escolho conforme o meu propósito. Depois disso, eu coloco a fonte. Ou seja, qual é o endereço IP base que eu vou colocar ou definir para que o meu roteador considere, né, se o pacote correspondeu ou não com aquela opção de filtro, né? Então, eu coloco aqui, eu coloco normalmente o endereço IP, né? Mas pode ser uma palavra, como a gente já viu. Depois, de forma opcional, eu posso usar uma máscara coringa,
Por que de forma opcional? Porque eu posso colocar palavras. Então, se por acaso eu usei a palavra-chave N para minha fonte aqui, eu não preciso de máscara coringa, porque já fica subentendido que a máscara coringa é essa daqui. Tá? Se eu colocar a palavra host, como também já falamos em aulas passadas, fica subentendido que a máscara coringa é 00000, né? 4 zeros. Tá? Então, nesse caso, onde eu uso palavra-chave, eu não preciso da máscara coringa. Então, ela é colocada como opcional por essa razão. Tá? E eu tenho também, opcionalmente, a possibilidade de usar a palavra log, no caso onde eu tenha como desejo, né, fazer um registro, né, das correspondências com aquela regra. E aí ficaria registrado no meu servidor de log, se assim eu o configurar. Então, se eu quiser ter um rastreio, né, de todos os pacotes que foram submetidos a uma determinada CL, para saber, né, se ele foi permitido ou negado, eu posso pedir para poder armazenar isso, usando a palavra log e definindo, né, um servidor de log. Então, aqui um exemplo baseado nessa construção. A gente viu já alguns exemplos e eu só formalizei aqui a sintaxe, tá? Então, access list, toda regra de uma série numerada precisa começar com a palavra access list. Um número, já que ela é numerada, esse número tem que estar dentro daqueles dois intervalos que eu falei. Uma palavra que representa uma ação, então, no caso aqui, é uma ação de permissão. O endereço IP, fonte, né, de origem. A CL padrão só permite endereço IP de origem. Então, qualquer endereço IP que você colocar, ele vai considerar que é origem. Então, é importante vocês se lembrarem disso. E a máscara coringa. Tá? No caso, eu criei uma CL com uma única regra. Se eu quisesse criar outras regras para essa mesma CL, eu posso colocar o que eu quiser em termos de ação e de informação para o match, para a correspondência, mas o número teria que ser o mesmo, se for para a mesma CL. Uma vez criada a CL, ou, na verdade, a qualquer momento, você pode usar o comando show access list para que você possa visualizar todas as CLs que estão configuradas no seu roteador. Não significa que elas estejam instaladas, que elas estejam alocadas em uma interface, mas estão ali prontas para uso. Né? Se você executar esse comando e não aparecer nada, significa que você não tem nenhuma CL cadastrada no seu roteador. Ou por alguma razão, ele não estaria reconhecendo as suas ACLs. Se você quiser remover uma CL, basta usar o comando no, seguido da palavra access list e o número da CL que você quer remover. Importante. Esse comando remove todas as regras da CL. Não há possibilidade de você remover uma regra específica de uma CL numerada. Aí uma outra diferença em relação às CLs nomeadas. Tá? Então, aqui, essa figura mostra isso. Foi criada uma CL, depois o comando show access list para poder exibir as CLs, só tinha uma. Né? Depois ela foi removida, e aí mostrou-se o comando show access list de novo, para poder vocês perceberem que nada foi exibido. Então, se nada foi exibido, quer dizer que não tem a CL instalada no roteador. Uma coisa importante para vocês entenderem aqui, quando a CL ela é exibida, antes, então, observe que, olha, ele coloca aqui a palavra que indica se ela é a CL padrão ou estendida. Então, você poderia trabalhar com os dois tipos de ACL no seu roteador. Então, a palavra standard significa que essa CL de número 10, ela é padrão, uma CL padrão. Tá? Esse daqui é o número da CL. E esse 10 que aparece aqui é um sequencial da instrução. No caso aqui, depois eu vou mostrar num outro exemplo, para ficar mais fácil de entender. Mas já que apareceu aqui, é bom eu falar. No caso, essa minha CL só tem uma instrução explícita, né? Porque tem sempre aquela implícita, que é o deny n. Ela não aparece em momento algum, porque ela fica subentendido que todo mundo sabe que ela existe.
Então, como eu criei uma única instrução, aqui ela foi apresentada, né, a mesma instrução, a permit, o número de IP base e a máscara coringa. E à frente aparece o número 10, que é padrão de identificação. Então, ele está dizendo o seguinte, que essa instrução, ela recebeu um número de identificação que é 10. Esse número não tem nada a ver com o número da CL. Aqui foi coincidência. Se eu tivesse uma segunda regra, ela iria ser exibida aqui embaixo, com o número 20 na frente. Tá? A terceira regra, número 30, e assim por diante. Né? Isso, depois vocês vão entender, me permite editar a minha ACL sem precisar apagar toda a lista. Tá? Mas isso só vai valer para a ACL nomeada. Tá? Numerada eu não consigo fazer isso daqui. Olha aqui. Aqui um exemplo da ACL, que tem duas regras, mas na verdade, tem duas instruções, mas na verdade a primeira não é uma instrução que realiza uma ação. É simplesmente uma instrução de comentário. Então aqui, ao criar a ACL de número 10, o administrador achou interessante, né, dizer, por mais simples que ela fosse, né, dizer que essa daqui é uma ACL que foi criada para poder permitir o acesso de pacotes, de hosts que estejam nessa rede aqui, na rede 92.168.10. E aí depois veio a regra. Tá? Quando eu faço o comando show running config, né, eu consigo visualizar a CL, é uma outra forma de visualizar a CL também. Eu estou vendo a configuração do meu roteador. Então, de uma maneira textual e linear aqui, a CL, ela vai ser criada assim. Então, lá na linha lá no prompt de configuração global, eu digito, então, a palavra access list, isso para cada regra, com um número. E aí, obrigatoriamente, eu tenho que colocar uma palavra de ordem, mas apenas uma. Então, deny, ou permit, ou remark. Isso em cada instrução. Eu tenho na minha CL, Kleber, situações onde que eu quero bloquear o tráfego de uma determinada origem e permitir de outra. Não tem como usar as duas palavras? Na mesma instrução, não, mas eu posso colocar duas instruções separadas, uma negando o tráfego, e aí você configura, né, a sua fonte e a sua máscara coringa, e uma outra permitindo o tráfego, que você configura a fonte e a máscara coringa. Tá? Então, é uma palavra por linha, por instrução. Depois a fonte, que é o endereço pbase, ou palavras, reservadas, né, para identificar todas as fontes, ou apenas uma única, né, N e host. Opcionalmente, eu uso a máscara coringa, mas, na verdade, ela vai ser usada em boa parte dos nossos exemplos, tá? E, opcionalmente, também eu uso a palavra log para direcionar aqui o rastreio, né, dos pacotes que por um acaso, corresponderem àquela regra, né, para que eu possa depois fazer uma análise maior. Tá? Então, é isso aí. A sintaxe é essa. E aqui, outra coisa importante, né? Beleza. Então, aqui, olha, eu construí uma CL. Né? No caso aqui, eu construí uma CL, que ela tem número 1, e ela tem uma única regra também, que é permitir, né, o tráfego que vem dessa rede aqui, a rede 92.168.10.0. Né? No caso aqui, todos os hosts dessa rede têm permissão. Bom, mas eu criei, mas ela está funcionando já? Não, ela não está funcionando. Né? Eu preciso instalar aquela ideia que eu apresentei no início dessa aula. Eu preciso posicionar a CL. Então, aí depende do objetivo também. Mas nesse caso aqui, por exemplo, eu quero posicionar essa CL na interface serial do roteador 1. Então, eu vou acessar a interface serial do roteador 1 e, usando o comando IP Access Group, né, IP Access Group, é que eu faço a instalação. Né? Então, quando eu uso o comando IP Access Group, seguido de um número,
Então, fica subentendido que eu estou instalando a ACL relativa àquele número na interface onde eu estou. Também cuidado na hora de fazer a configuração para não... às vezes está configurando uma outra coisa numa interface e aí você quer agora instalar uma CL numa outra interface e esqueceu de mudar de interface. Como o prompt é o mesmo, independentemente da interface, você poderia estar instalando a CL na interface errada. Então, cuidado. Então, o comando IP Access Group, seguido de um número, ele vai instalar a ACL relativa àquele número na interface onde você está configurando. E você precisa dizer se vai ser uma CL de entrada ou uma CL de saída. Né? E aí você usa as palavras in ou out para poder configurar isso. Tá? Então, a construção da sintaxe para instalar a CL é essa aqui, ó. IP Access Group, é o comando. Aí eu digo o número ou o nome da CL. Então, no caso, nós construímos só a CL numerada. Então, eu vou dizer o número. E aí eu uso a palavra in ou out. Percebam que é uma ou outra. Tá? Aí alguém poderia perguntar assim, Kleber, eu criei uma CL e eu queria que ela fosse instalada na interface serial 000, mas para filtrar o tráfego, tanto que entra quanto que sai. Né? Esse é o meu objetivo. Não tem jeito? Tem. Só que você tem que dar 2 comandos. IP Access Group. Aí você diria, olha, eu quero fazer com que a CL de número 1 filtre os pacotes que estão saindo, essa construção aqui, e aí você faz uma construção análoga na mesma interface, IP Access Group 1, com a palavra in, né, para dizer que eu também quero filtrar o que estaria entrando por aquela interface. Tá? Então, bastaria executar esse comando aqui 2 vezes, um para entrada e outro para saída, e você conseguiria filtrar o tráfego nos 2 sentidos, né, nos dois, tanto que entra quanto que sai. Então, aqui é um exemplo completo de instalação de ACL. Olha. Eu criei uma CL de número 1, dizendo que ela vai permitir o tráfego originado na rede 10. Instalei essa interface, aliás, vou instalar essa CL na interface serial 000. Então, entro na interface e dou o comando IP Access Group, o número da CL, número 1, e no caso eu quero que seja uma CL de saída. Então, eu estaria filtrando o tráfego que fosse sair por aqui. Tá? Olha que interessante. Eu tenho a CL criada, eu tenho a CL instalada, essa CL ela vai permitir o tráfego originado na rede 10, tá? E, como eu tenho aqui um deny N, né, padrão, suponha que aqui, nessa interface serial, fosse o meu ponto de conexão do roteador com a internet. Quando eu coloco essa ACL aqui, qualquer máquina da rede 10 que tentasse acessar a internet, iria, então, passar por essa interface serial. E aí eu pergunto para vocês, com essa CL aqui, essa máquina, o 92681010, ela conseguiria acessar a internet? O que vocês me dizem? Diego, João Vitor? Com essa configuração aí da topologia, a máquina... Isso, João Vitor. A máquina 192681010, ela conseguiria acessar a internet? Supondo que a internet está ali, acessível por meio da interface serial. Né? A internet está aqui. Ó. Tem a ACL instalada. Então, o pacote saiu daqui, ele vai para a internet. Então, ele vai subir por aqui, vai passar pelo switch, vai entrar no roteador e vai sair aqui por essa interface serial em direção à internet. Essa máquina consegue acessar a internet? O João Vitor diz que consegue. O Diego está escutando? O que o Diego acha? Beleza, Diego. Sim. Muito bem, consegue sim. Né? Por quê? Porque a CL está dizendo que permite. Né? Ela permite, né, que saiam. Olha o funil aqui. Ó.
Ele está filtrando, o tráfego está entrando pela boca maior e saindo pela menor, ou seja, tráfego de saída na interface serial 000. Então, quando o pacote passar por aqui, o roteador vai olhar a origem é 92.68.10.10. Esse IP, ele vai dar match com essa construção aqui, e, portanto, ele vai ser submetido a essa ação, ou seja, permissão, que vai. Tá? Agora eu pergunto para vocês, e quando a máquina aqui, o PC2, o 92.68.11.10, tentar acessar a internet, ele vai conseguir? O que vocês me dizem? O que vocês acham? Agora o PC2. É a mesma configuração, a ACL é a mesma, instalada no mesmo local. O PC2 conseguiria acessar a internet? O Diego considera que sim. E o João Vitor? E se eu disser para vocês que não acessa? Estou afirmando, não acessa. Por que será? É uma coisa importantíssima que eu já falei nas primeiras aulas e eu disse que vocês iriam esquecer. E acho que esqueceram. Tem a ver com o comando aí de baixo? Esse comando IP Access Group, João Vitor, que você está falando? Esse comando, como eu acabei de falar, ele é usado para instalar a CL. Então, se você está vendo esse filtro aqui, é porque esse comando foi usado. Senão, ele não estaria aqui. Né? Então, o comando IP Access Group, ele é usado para instalar a CL. Então, ele foi usado aqui para dizer que na interface serial 000, aqui, está sendo instalada uma CL que vai filtrar o tráfego de saída. Então, está saindo. Então, esse filtro aqui, ele indica esse comando aqui. Ó. Então, ele já estava aqui, ele permitiu a passagem de pacotes originados pela máquina, pelo PC1, e eu estou afirmando que ele não vai permitir do PC2. Por quê? O Diego falou que esqueceu. Por conta do comando deny que existe implícito em qualquer ACL. Existe o comando deny implícito em qualquer ACL. Mas quando que ele vai ser usado? Quando o pacote que passar por aquela ACL não corresponder a nenhuma regra. Então, essa minha CL, presta atenção que é até simples a ideia. Tá? Mas olha só, essa minha CL só tem uma regra explícita que eu criei. Quando o pacote produzido pelo PC2, né, ele quer acessar a internet. Então, o pacote sai do PC2, passa do switch, roteador 1. O roteador 1 faz o roteamento e decidiu, porque é o único caminho para acessar a internet, né, é enviar esse pacote pela serial 000. Então, ele vai mandar por aqui. Aí ele viu que tem uma CL. Aí ele vai pegar esse pacote, vai pegar o endereço IP de origem e vai confrontar com a ACL que está lá. Essa CL tem uma única regra. Então, ele verifica o seguinte, olha, 192.168.11.10 corresponde aos endereços IP desse bloco aqui? Não, não corresponde. Né? Por que não corresponde? Porque o prefixo de rede já é diferente. Se não corresponde, então quer dizer que esta regra não será aplicada. Não será aplicada. Então, passa-se para a próxima. Mas não tem próxima regra. Acabou. Né? Eu não defini nenhuma outra regra. Então, se não deu match com nenhuma regra que eu defini, aí o roteador usa a regra implícita, que é o deny. Tá? E aí, então, ele vai fazer o quê? Ele vai negar o acesso. Então, observem o cuidado que vocês precisam ter na hora de construir uma CL e posicioná-la. Ali, da maneira como está, você olha para a CL e fala assim, olha, ela está permitindo o acesso de todo mundo da rede 10. Maravilha. E aí você, às vezes, não se lembra do deny, o deny implícito, e esquece que ele permite para todo mundo da rede 10. E como eu não disse mais nada, ele está negando para todos os outros.
Então, é muito comum uma pessoa construir uma CL simplista como essa daí, que resolve, às vezes, o objetivo dele para aquela rede, né? Ele tá focado aqui, ó. Ele tá focado aqui, ó. A rede que eu estou trabalhando é essa aqui. Ele foi lá, colocou a CL no roteador, fez o teste, permitiu, beleza, era isso que ele queria, e foi embora para casa. Aí alguém da outra rede fala assim, ô João Vitor, ô Diego, eu estou aqui tentando acessar a internet agora e parou de funcionar. Aí você fala assim, pô, mas eu nem mexi no PC2 hoje? Eu nem mexi na rede do PC2 hoje? Não fiz nada lá? Como assim? Ele parou de funcionar. Né? Porque você colocou uma CL visando apenas a permissão aqui para a rede 10 e esqueceu que, se não for dada uma ordem explícita para permitir o tráfego de outras redes, ele vai negar. Tá? Agora eu vou fazer outra pergunta para vocês dois. E se... Então vamos lá, a CL está aqui, no lugar dela. Tá? E se o PC2 quisesse conversar com o PC1? Observe que o pacote tem que passar pelo roteador 1. Ele vai conseguir? O PC2 quer conversar com o PC1. Quer fazer um ping, quer fazer o acesso a qualquer coisa que tem lá. O que vocês acham? Né? O PC2 não consegue acessar a internet. Isso está fechado. Mas ele consegue se comunicar com o PC1? Tá me ouvindo? Estou ouvindo, Diego? Eu acho que sim, porque ele está conversando uma rede interna ali, não tá? Tá falando pelo switch, só que não está tentando acessar uma rede externa. Tá, mas passa pelo R1. Você está vendo isso, né? Sim, eu tô vendo. Os dois não estão conectados no mesmo switch. Né? Ele passa pelo R1. O João Vitor também acha que sim. Né? Bom, então vamos lá. Vocês estão certos. Eles vão se comunicar. Mas olha só. Não é porque eles estão na mesma rede interna, o Diego. Né? E não é porque ele não quer acessar a internet, o João Vitor. É porque não tem a CL instalada em nenhuma das interfaces que ligam esses dois dispositivos. É por isso que eles não vão ter nenhum tipo de impedimento. Então, se você rastrear o caminho do pacote, então, lembra, a CL está vinculada a uma interface particular. Nessa topologia, nós temos uma única CL vinculada a serial 000. Então, quando o pacote sai do PC2 e vai entrar no roteador 1, ele entra por qual interface? Diz aí. Por qual interface? Que esse pacote entra no R1. Estão pensando ou estão escrevendo? Tô pensando. Cléber, então, tipo, ele vai identificar, que nós especificando na de baixo aí, ó, 192.168.10. Ele vai identificar que o IP que está querendo conversar com o final 10/24 é diferente do outro, que é o 10 não. Não, o Diego. O Diego. Não, a pergunta que eu fiz agora não está relacionada com a CL ainda. Né? Tá. Estou perguntando o seguinte, olha, o pacote foi produzido aqui, pelo PC2. Você está vendo meu mouse aí, né? Tô vendo. Tá, aí, então o PC2 soltou o pacote. Ele vai chegar no switch e vai chegar no roteador. Por qual interface que ele chegou no roteador? O João Vitor respondeu já. Pela Giga 01. Pela Giga 01. Tem alguma CL aqui? Tem funil aqui na figura? Não, porque tá dentro do roteador 1 aí. Não, peraí. Você não entendeu o que eu quis perguntar. Tem algum funil no desenho aqui? Não. Então não tem a CL, eu posso afirmar isso. Não tem a CL aqui. Tá? Se não tem a CL, então não tem filtro nenhum. Ou seja, o pacote é livre para entrar e para sair, inclusive. Tá certo, Diego? Entendi agora. Tá? Aí ele entrou no roteador. Tá? Ele entrou no roteador. Agora o roteador vai analisar o destino. Né? Então, para quem é esse pacote? Isso é função do roteador. Tenha ele a CL ou não. Aí ele analisou que o destino é a máquina 92681010. E baseado na tabela de roteamento, ele sabe que tem que entregar, que para entregar o pacote para esse cara, tem que enviar pela outra interface, a Giga 00. Então, o pacote vai entrar no roteador pela interface Giga 01 e vai sair por qual interface?
A Giga 00. Giga 00. Tem a CL aqui, Diego? Não, não tem nenhum Não, filtro. não tem. Né? Então, vamos dizer assim, o tráfego é livre aqui, entre essas duas interfaces. Não tem nenhuma CL. Então, não é porque eles estão na mesma rede corporativa que eles vão se comunicar. Não é porque ele não quer acessar a internet. É porque não tem a CL nas interfaces por onde este pacote passou. Ou vai passar. Tá? É claro que poderia até ter a CL e ainda assim a comunicação ser possível, ser permitida, mas aí eu teria que analisar a CL. Então, Diego, eu queria que você entendesse, acho que você entendeu agora, que nesse fluxo que eu estou perguntando para vocês aqui agora, não tem nenhuma comparação com a CL que está aqui. Porque não tem a CL, esta CL que está aqui, ela não está vinculada a nenhuma das duas interfaces por onde esse pacote iria passar. Tá claro isso? Não, agora entendi. Tá? É uma questão assim, eu entendo que a CL não é difícil, mas exige uma atenção grande. Você tem que pensar, olhar para o desenho, desculpa, olhar para a topologia e tentar projetar mentalmente o caminho por onde o pacote iria passar. Tá? Então, eu quero o pacote que sai do PC2 PC1. Então, projeta na sua cabeça, o pacote saiu daqui, vai passar por aqui, vai entrar no roteador, e aí que vem a parte crítica, porque o roteador é que vai estar, eventualmente, executando a CL. Né? Tem a CL aqui? Não, então, trânsito livre. Bom, e vai depois sair por aqui. Tem a CL aqui? Não, trânsito livre. Então, beleza, não tem nenhuma restrição. Eu quero acessar a internet a partir do PC1. Qual o caminho que esse pacote vai passar? Né? Aí, mentalmente, ele sai do PC1, chega no switch 1, entra no roteador pela Giga 00, não tem a CL aqui, então trânsito livre, e sai do roteador pela serial 000. Aqui tem uma CL, e é uma CL de saída. Então, eu vou ter que analisar se esse pacote, eu vou ter que confrontar esse pacote com a CL. Né? A CL diz que é permitido o tráfego de pacotes vindo da rede 92.10.0, 92.68.10.0, que é o caso desse pacote. Então, vai embora, passou. E agora o pacote que vem dessa máquina aqui, e quer ir para a internet. Tenta também analisar mentalmente. Saiu do PC2, passou pelo switch. Switch não tem a CL, tá? Então não preocupa não. Entrou no roteador 1 pela Giga 01. Tem a CL aqui? Não. Então trânsito livre por enquanto. O roteador pegou o pacote, como destino à internet, ele vai encaminhar para a interface serial 000. Aí você tem uma CL. E é uma CL de saída. Então ela vai pegar esse pacote que foi produzido aqui pelo PC2. Então ele vai analisar. A origem desse pacote é a rede 92.68.10.0? Não, não é. Então essa regra não será aplicada. Tem alguma outra regra listada visualmente aqui? Não, não tem. Então, por padrão, o pacote vai ser negado. Ele é descartado e, portanto, a comunicação não vai acontecer. Ok? Entenderam? Sim, sim. Vou fazer uma última pergunta antes de mudar a figura. E se alguém que estivesse aqui na internet quisesse enviar algo para o PC2, sem precisar confirmar, tá? Porque a confirmação não chegaria. Será que esse alguém que está aqui conseguiria entregar alguma coisa para o PC2? O que vocês acham? Alguém que está fora da rede e quisesse mandar alguma coisa para o PC2. Eu acho que sim, porque o filtro não vai se aplicar ao PC de fora, né? Da maneira como ele está, não, o Diego. Perfeita a resposta. Mas não é porque o cara está do lado de fora. É porque o filtro, da maneira como ele está filtrando só pacote que sai. Que sai. Tá? Se eu virasse aqui a boca do filtro para o outro lado, ele estaria filtrando os pacotes que entrariam no roteador. Tá certo? Tá claro isso? Sim, sim. Então, a pergunta que eu fiz, a resposta é sim. Quem está do lado de fora, né, consegue enviar alguma coisa para o PC2? Consegue. Consegue. Por quê? O pacote vai percorrer a internet, sabe-se lá por onde, e de repente ele vai chegar por aqui. Ó.
Aí ele passa aqui na interface serial 00, mas ele passa da boca menor para a boca maior do filtro. Então, ele não está sendo filtrado. Né? Ele não está sendo filtrado. Então, ele trânsito livre. Trânsito livre. Então, ele trânsito livre, ele chegou aqui dentro do roteador. O roteador analisa o destino é essa rede aqui, rede 926811. Então, ele vai encaminhar o pacote pela interface serial giga 01, não tem a série aqui, trânsito livre também. E aí, o pacote chegaria para o PC2. Tá? Poderia haver problema de comunicação se a origem, estando aqui do lado de fora, exigisse que o PC2 confirmasse a entrega. Né? Porque aí o pacote entraria, chegaria no PC2, aí ele geraria uma confirmação de que ele recebeu, mas na hora que a confirmação fosse voltar para o emissor, a ACL ia pegar. E iria bloquear essa confirmação. Entenderam? Então, se é um serviço sem confirmação de quem está do lado de fora para o PC2, beleza, a comunicação funciona beleza. Se for um serviço com confirmação, o pacote até chega no PC2, mas como a confirmação dele não pode sair da rede, porque a CL iria barrar, o processo de comunicação global, né, não iria acontecer. Tá? Ok? Ok. Alguma pergunta? Algum outro cenário que vocês gostariam que eu pudesse reproduzir aqui, para a gente poder discutir? Tipo, Kleber, aí se sair, sei lá, né, do roteador 1 para a internet, né, comunica? O que vocês acham? Se sair direto do roteador 1, Direto do roteador 1 para a internet, comunica? eu acho que sim, porque Por quê? deixa eu ver se eu consigo raciocinar aqui para responder. Tem uma regra, na verdade, que eu falei já em aulas passadas, que responde essa pergunta. Acho que você não deve estar se lembrando. A regra é o seguinte. Pode falar, Diego. Não, talvez eu vou falar uma besteira gigante aqui. Porque quando Não você tem falou, besteira aqui na nossa aula, tá? Vai lá. porque você falou que tudo que sai do PC1 e o servidor 1 passa pelo roteador, eles conseguem comunicar passando pelo filtro. Aí, já do PC2 já não consegue. Então, a regra está aplicada dentro do roteador. Então, acho que o roteador consegue comunicar. Olha só. Consegue sim, tá? Então, assim, tem uma regra que é importante vocês terem em mente também, que diz o seguinte, que as ACLs, não importa onde elas estejam, elas só valem, ou elas só são aplicáveis ao tráfego que passa pelo roteador, e não ao tráfego gerado pelo roteador. Tá? E isso é muito importante, porque é o seguinte, vamos supor que o roteador quisesse enviar alguma coisa para a internet. Bom, ele tem 3 interfaces, então ele tem 3 endereços IP diferentes. Suponha que ele tivesse sido usado o endereço IP da interface Giga 01. A interface Giga 01 está vinculada à rede 11. Então, o endereço de origem seria 192.168.11 alguma coisa. Mas produzido pelo roteador. Mas se eu ignorasse esse fato, quando eu confrontasse esse pacote com a CL, não iria corresponder a essa regra, não tem outra regra, então seria negado. Seria negado. Tá? Mas vale a regra que o pacote produzido pelo roteador não é submetido às suas ACLs. Tá? Ele só submete pacotes às ACLs aqueles que passam pelo roteador, que atravessam o roteador. Aí não importa qual foi a interface de origem, a interface de entrada e a interface de saída, não importa. Qualquer pacote que atravessar o roteador, se passar pela interface, que no caso seria o 000, vai ser submetido a essa série. Mas o que ele criou, não. Ok? Foi ele que gerenciou então, o negócio, ele que manda. Sim, sim. É ele que manda. As ACLs estão criadas dentro dele, as ACLs estão instaladas na interface dele, né? Então,
né? Como se diz, a CL é minha, eu faço o que eu quiser. Entendi. Então o Né? raciocínio meu não foi tão fora. Não, tá certinho. Pacote produzido pelo roteador não estão sujeitos a nenhuma CL dele, daquele roteador, tá? Uhum. Tá, Diego? Porque se, por exemplo, eu tivesse uma topologia maior aqui, que desse roteador eu tivesse ligado a um outro roteador e do outro para a internet, aí sim, se eu produzir aliás, vou fazer diferente. Imagine que Estava nesse subordinado R1, ao outro. imagine que nesse R1, esse R1, ele está conectado à internet, do jeitinho que está aqui, e tivesse um outro roteador aqui, um R2, conectado a ele. Uhum. Se eu produzir um pacote do roteador 2, ele não passa pela internet, né? Por conta dessa CL. Tá? Porque o endereço IP dele seria diferente desse daqui, tá? Ele foi produzido por um roteador, mas não é o roteador onde a CL está instalada. Então, ele iria fazer o pacote chegar no R1, sem problema nenhum, mas o R1 é um pacote que estaria atravessando ele. Ele iria submeter a essa CL. Tá? Então, percebam, não são muitas regrinhas, mas são regras importantes de vocês memorizar, tá? Para não cometer aí o equívoco, né, de instalar uma CL, simples até, que só faz referência a uma rede, mas isso daqui impacta em todas as outras, dependendo da posição que você vai colocar, tá? Bom, um outro aspecto que eu quero falar dessa figura aqui é o seguinte, se eu tirasse esse funil daqui e colocasse aqui, na interface giga 00, tá? Com a boca virada para baixo, ou seja, estaria pegando os pacotes que estariam entrando no roteador. Aqui está pegando o que está saindo, mas entrando pela interface giga 00. Tá? Então, se eu pegar esse funil, tirar daqui e colocar na interface giga 00 com a boca para baixo, eu pergunto, vou fazer as mesmas perguntas. Ele vai permitir que o PC1 acesse a internet? O que vocês me dizem? Eu creio que sim. Sim. Se estava permitindo lá em cima, vai permitir aqui embaixo. Não tem, né? Não tem mudança nenhuma aqui. Tá certo? Vai ser possível o PC2 acessar a internet? Antes não era. Vai continuar? Não. Acho que ainda vai continuar não, porque a CL está dentro do roteador ali, né? Está dentro do roteador, mas eu troquei de interface. Eu tirei daqui e coloquei aqui embaixo, tá? Tirei. Não tem Então duas ACLs não, tá, Diego? não. Então ele vai ter acesso livre agora, né? Isso. Aí você pensa mentalmente aí no caminho do pacote, ó. Ele sai do PC2, ele passa pelo switch 2, entra no roteador pela giga 00, não tem ACL. O roteador faz o roteamento e determina que tem que ser mandado pela serial 000. Se eu tirei isso daqui, né? Tirei esse funil daqui e passei para baixo, então não teria ACL aqui também. E aí ele teria trânsito livre. Tá certo? Então observe o seguinte, ó. Esta ACL aqui, ela não faria o menor sentido se eu colocasse aqui na giga 00. Por quê? Ela estaria permitindo o tráfego somente dos pacotes cujo endereço de origem é da rede 10, mas todos aqui são da rede 10. Então, ele estaria permitindo todo mundo aqui. E estaria negando para todos os restos, todo o restante. Mas aqui não tem ninguém diferente desse endereço IP. Né? Então, essa CL, essa mesma CL aqui, se fosse colocada na interface giga 00, seria uma CL inútil. Porque ela estaria analisando todos os pacotes que fossem criados aqui na rede 10, analisando todos e permitindo todos. Tá? Como não tem nenhum outro endereço IP diferente aqui, então nenhum seria negado. Né? E como não tem a CL nos outros caminhos, também não teria negação nenhuma em lugar nenhum. Ou seja, uma CL que só estaria causando aqui uma redução no tempo de encaminhamento, porque ela está processando os pacotes, mas não teria efeito prático nenhum. Então, a posição onde a CL é colocada é tão importante quanto a própria CL. A comunicação do PC1 e PC2 seria afetada também. Se ela ficasse aqui embaixo? Você acha que seria afetado? Eu acho que sim, né? Porque daí Por quê? o PC2 ia estar mandando o PC1
Só que daí eu ia receber a resposta de volta, naquele mesmo esquema que ele estava recebendo informação de fora pelo R1. Peraí. Para eu entender o seu raciocínio. É. Quem iniciaria a comunicação? No seu exemplo. Não tem ninguém gerenciando, verdade. Hã? Aí Não, aquilo quem iria iniciar a comunicação? PC2 ou PC1? PC2 ia PC2. mandar Então o o pacote saiu do público 1. PC2. Tá, aí passou por aqui, Isso, entrou no roteador por uma interface que não tem ACL isso, e vai sair pela Giga 00. isso. Aí vai ter um filtro aí. Ah, Aí o mas- PC1 recebe o pacote. A hora que ele vai mandar a resposta de volta, ele ia parar no filtro. tá, vamos lá, para ver se eu entendi bem o seu raciocínio. Tem uma CL aqui, tem um filtro aqui, com a boca virada para baixo, a boca grande, né? Então, na hora que o pacote sai do PC2, entra no roteador e sai por aqui, esse momento aqui, o filtro vai ser aplicado na hora que está saindo. Aí tá entrando, né? Não, eu estou perguntando o seguinte: se esse filtro que vai estar aqui na interface, quando o pacote que veio do PC2 estiver saindo do roteador em direção ao PC1, o filtro vai ser aplicado? Não, Não vai. não. Né? Porque é um filtro de entrada e o pacote está saindo. Ele vai Então é um fluxo contrário. volta, né? Beleza. Aí chega no PC1. Isso. Aí o PC1 vai responder. Aí o pacote sai do PC1, passa para o switch 1 e vai entrar no roteador. Vai entrar. É. O filtro vai ser aplicado? Aí agora ele vai. Ele não vai Agora ele vai. Mas qual é a regra do filtro? É nos IP. Né? Hã? É a regra dos IP. Eu não entendi, Diego. A regra foi aplicada no IP 10 aí, né? A regra está falando que se o pacote vier do IP10, o que eu faço? Ele permite, tá certo. E o pacote que saiu do PC1 veio da rede 10, não é? Foi. Então ele permitiria. Tá vendo como é que é legal? É. Você tem que pensar nisso aqui, ó. O caminho do pacote, tá? Uhum. Então ele saiu do PC2, passou pelo switch, entrou no roteador. Tem a CL aqui? Não. Então só, você tem que analisar cada passo do caminho. Então ele vai entrar. O roteador faz o roteamento e decide que tem que mandar pela interface Giga 00. Ele vai sair. Tem a CL aqui? No nosso caso teria. Mas seria uma CL de entrada. Então ele está saindo, não tem problema nenhum. Trânsito livre. Chegou no destino processor, mandou uma resposta. Aí o pacote, é outro pacote agora, tá? Pacote de resposta, sai do PC1, passa para o switch 1 e vai entrar no roteador 1. Tem a CL aqui? Teria, no nosso exemplo. É de entrada? É, então tem que filtrar. Né? Aí eu vou submeter esse pacote à ACL. Então tem que analisar as regras. O que a regra diz? Se vier da máquina da rede 10, está liberado. E veio da rede 10, então está liberado. Ele entrou, o roteador vai fazer o processamento, o roteamento, vai determinar que o pacote agora sai pela Giga 01, não tem ACL aqui, então ele chega no destino. Tá vendo como é que é legal? Se fosse ao contrário, se ele tivesse na Giga 0/1 aí ele não conseguiria nem sair daí. Depende se ela for de entrada ou saída. Então, não, entendi. Se ela for de saída, ela consegue. Aí iria filtrar. Não, peraí. Se ela fosse de... Não ia ter diferença não, Diego. Não? Não. Olha que legal. Bom, vou pegar esse finalzinho da aula, vou ficar nessa figura aqui, que eu acho que vai ser legal a gente esgotar esse assunto. Espera um pouquinho. É porque o filtro, na verdade, a entrada dele só está permitindo o 10.0. E na verdade, o PC2 está saindo 11, né? Então ele vai barrar. Tá, mas espera aí. A CL que... Você está falando de colocar a CL na Giga 01, certo? Isso. De entrada ou saída? De saída, no caso aí, né? Que é o funil virado com a boca para baixo. A boca grande? A boca grande. Aí é entrada. Tá, é entrada, é verdade. É entrada. Não, aí você tem razão. Aí você tem razão. Tá? Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Ó. Acho que desenhar fica mais fácil. Eu vou mudar o compartilhamento aqui. Espera um pouquinho. Aqui, ó. Coloquei a figura aqui no Paint. Que aí fica mais fácil da gente brincar. Então, eu vou tirar esse filtro daqui. Vou tirar esse filtro daqui. Tá?
E acho que eu não vou conseguir desenhar ele. Eu vou fazer um rabisco aqui, tá? Então, olha só. Você falou de colocar um filtro aqui, né? Ó, com a boca grande aqui e a boca pequena para cá, tá certo? Isso. Isso aqui, né? Então, vamos lá. O pacote sai do PC2 em direção ao PC1, é isso, né? Isso. Tá, legal. Então, na hora que ele sai do PC2, ele passa pelo switch, aí ele vai entrar no roteador. Deixa eu fazer diferente aqui a cor, não ficar misturado. Vou botar aqui maior aqui. Então, saiu daqui e ele vai entrar no roteador. Então, vai ser aplicado o filtro? Vai. Vai ser aplicado o filtro. Tá? Aí, o filtro diz que ele vai permitir o acesso se o endereço de origem for 92.6810, ou dessa rede. É o caso? Esse cara aqui da rede 92.6810? Não. Não. Então, não vai ser aplicada essa regra. Como não tem nenhuma outra regra, a regra padrão é permitir ou negar? Ele vai negar, né? Negar, ele nega. Então, não tem comunicação. Se eu colocasse o filtro desse jeito aqui, não tem comunicação, porque ele iria filtrar na hora que o pacote estivesse entrando. Entendi. Tá? Então, tá vendo? Como a gente vai falando, vai mostrando os desenhos, as possibilidades, começa a ficar mais claro, né? Na cabeça de vocês. Bastante. Né? Mas é preciso ficar atento a esses detalhes, a posição do filtro, né? Em qual interface, em qual roteador, se a boca está virada para baixo, está virada para cima, né? E quais são as regras, né, que ele está filtrando. Tudo isso é importante você analisar. Tá bom? Bom, deixa eu voltar lá no Google Meet aqui. Bom, então, sim, aqui com essa figura aqui a gente brincou bastante com algumas possibilidades, né? Aqui tem alguns outros exemplos, né, que a gente pode brincar. Então, olha só. Aqui, eu estou com um exemplo, deixa eu diminuir um pouquinho aqui o tamanho. Eu estou com um exemplo onde eu estou negando o acesso a um host específico. E estou permitindo, né, uma subrede específica. Ou seja, em outras palavras, que é muito comum isso aqui, inclusive. Eu quero, a exemplo do que tinha acontecido no caso anterior, eu quero permitir o tráfego, por exemplo, a internet, para todo mundo da rede 10, menos para esse carinha aqui. Né? Então, observe que a minha ACL, ela tem aquela regrinha anterior, olha aqui, ó, Access List 1 Permit 92.6810, né? Com a máscara Coringa 000255, tá? Então, isso daqui é a regra que permite o tráfego para todo mundo da rede 10, para todo mundo da rede 10. E observe que foi colocada uma regra adicional, né, negando o acesso, negando o encaminhamento para o host 92.681010. Esse host 92.681010, ele pertence a essa rede aqui. Tá? Então, eu coloquei separado porque ele, nesse exemplo que eu estou colocando aqui, ele vai ter uma regra de filtro diferente dos demais hosts. E olha só uma coisa importante aqui nesse caso. Bom, primeiro, vocês estão entendendo que isso daqui vai atender ao que foi especificado? Eu quero permitir o acesso para todo mundo da rede 10, exceto para o host 192.681010. Vocês conseguem olhar para essa CL e perceber que ela cumpre esse objetivo? Sim, tô vendo. Tá claro mesmo para vocês? Tá. Bom, aqui quero chamar a atenção para uma coisa bastante importante. Eu vou trocar o compartilhamento de novo aqui. A ordem das instruções, elas podem influenciar na ação da ACL. Tá? Então, veja bem. Eu estava lá com a regra assim, ó. Access List 1, host 192.68.10.10, né? Estava assim.
E, segunda regra, falta um permit aqui, né? Um deny. Deny aqui. Aqui eu tinha uma máscara coringa, que era 0. E aqui eu tinha uma máscara coringa. Então, essa regra, ela atende o que foi colocado lá. Essa ACL. Aqui, no caso, são duas regras. Né? Então, chegou um pacote, por exemplo, de uma máquina. Chegou um pacote, né, cujo IP de destino, de origem, IP de origem, 192.68.10.11, por exemplo. Chegou esse pacote. Então, o roteador ia pegar esse endereço, iria confrontar com essa primeira regra aqui, né? Ele vai analisar o seguinte, ó, o endereço de origem corresponde com isso aqui? Não, não corresponde. Então, ele não vai executar essa regra. Tem mais alguma regra? Tem a de baixo. Então, vamos analisar. Esse endereço de origem corresponde a essa construção? Aqui falta um número. Sim, corresponde. Se corresponde, então vou fazer a ação associada. Ou seja, vou permitir o acesso para esse cara. Se por acaso fosse 10, o endereço IP de origem, como é que o roteador ia trabalhar? Mesma lógica. Esse endereço IP, ele corresponde a essa regra aqui? Sim, corresponde. Então, eu aplico a regra. A regra é, aliás, aplico a ação. A ação é negar. Então, vai ser negado o acesso. Beleza, funciona. Se eu tivesse invertido. Então, chegou um pacote cujo endereço de origem é esse daqui. Vamos lá. Vai permitir ou vai negar o acesso? Considerando a CL do jeito que ela está aqui. O que vocês acham? Vai permitir, né? Vai permitir? E o Vitor acha o quê? Permite ou nega? Permite. Isso aí, muito bem, né? Vamos lá. Como é que o roteador processa isso? Ele pega o endereço IP de origem, confronta com a regra da primeira instrução, né? Então, a primeira instrução diz que todos os endereços IP dessa rede estão contidos aqui, inclusive esse. Então, deu match. Esse endereço IP deu match com isso aqui. Se deu match, executa-se a ação associada, no caso, permitir. Então, permitiu, beleza. E se fosse IP 10? Vai permitir ou vai negar? Acho que ele iria permitir, só que logo depois já ia bloquear, né? Bom, ele só pode fazer uma coisa, Diego. Ou ele permite ou ele nega. Ah, então ele vai negar. Porque o IP tá batendo por debaixo. Então, aí vem uma outra coisa que eu acho que vocês dois estão esquecendo. Uma outra definição. Quando o pacote IP ele dá match com alguma regra, quando o roteador descobre alguma regra com a qual o pacote IP corresponde, a ação é executada e o processamento da ACL é encerrado. Então, o que tiver em primeiro aí, ele vai executar o que tiver em primeiro plano ali. Exatamente. Então, ele pega esse endereço IP, é a mesma lógica, confronta com essa regra aqui. Deu match? Deu match. Então, executa-se a ação associada. A ação associada é permitir. Né? Kleber, mas dá match com de baixo também. Porém, assim que uma ação é executada, o processamento da ACL se encerra. Então, o roteador nem vai olhar para a regra de baixo. Na verdade, essa construção aqui, considerando que esse IP está contido aqui, é uma construção redundante, onde isso daqui nunca vai ser executado. Nunca. Eu posso colocar 1 milhão de regras aqui na minha CL. Né? Esse daqui nunca vai ser executado, porque como ele vai passar primeiro por essa, e esse endereço IP está contido aqui, então a ação de permissão seria executada. E, portanto, nunca seria negado para esse endereço IP aqui. Tá? O João Vitor perguntou que se ele quiser dar um deny em algum host específico, né? Teria que colocar o deny host primeiro? Sim, exatamente, João Vitor. Exatamente. Tá? Quando você tiver regras
que de alguma forma tem alguma interseção, alguns IPs daqui estão contidos aqui, ou vice-versa, a ordem é muito importante, porque ele vai executar a ação que der o primeiro match. Tá? Isso são coisas que vocês vão assimilando à medida que a gente vai trabalhando aqui, e vocês, principalmente, exercitarem. Tá? Mas é importante que vocês vão assimilando essas considerações. Tá bom? Bom, pessoal, tá bom já para essa disciplina, né? Vamos fazer uma pausa aí e a gente volta, então, depois dessa pausa, para a outra disciplina, onde a gente vai fazer um exercíciozinho. Como eu falei, às quintas-feiras eu estou dando uma carga maior de teoria para essa disciplina LIS e um pouco mais de prática para outra disciplina, para a gente poder tentar equilibrar aqui, tá bom? As nossas ações. Então, vamos fazer uma pausa, e aí no horário da outra disciplina, né, às 10:50, a gente retorna. Então, a gente retorna no link da outra sala, tá, João Vitor? Porque às vezes alguém pode estar fazendo só outra disciplina e não entraria aqui, tá? Eu vou até colocar o link da outra sala lá no Google Sala de Aula, tá bom? Aí você fica atento aí. Então, até mais, pessoal. Até mais.